Queridos, aqui é o Nadote e sejam muito bem-vindos à versão estendida da história completa de Star contra as Forças do Mal. O Pai do Tempo é um Mano, que coisa horrorosa. ser que vive em uma dimensão paralela chamada Planícies do Tempo. A partir do momento em que ele começou a correr em sua roda do progresso, o tempo que afeta as dimensões começou a existir. E assim, tudo começou. O que existia antes do Pai do Tempo e quem o criou são mistérios desconhecidos para nossa mera mente humana, assim como a criação O bichinho é feio, tadinho. da magia. Toda a magia nasce em uma dimensão Você vê várias coisas e larga depois, Elmi. conhecida como o Reino da Magia. Um lugar incrivelmente lindo ao ponto de ser alucinante. Nick, pode se lamber. Fonte de um líquido dourado que escorre Obrigada. em cada dimensão em formato de cachoeira. Qualquer mortal que entre no Reino da Magia, em pouco tempo perde a sua memória e fica completamente alienado àquela dimensão. Esse efeito pode ser É feio uma pessoa falar. Pois é. notado por um brilho exagerado nos olhos de quem é afetado. Devido a todo esse poder, seria fácil as coisas saírem do controle. Então, responsável pela gestão entre esse mundo da magia e dos mortais Eu não vou dizer nada, não. é um pequeno ser azul chamado Glossaric. Um personagem muito intrigante que nunca sabemos se é do bem ou do mal, mas que na verdade sempre demonstra É tipo o Rumpelstiltskin de Once Upon a Time. ser neutro a todas as decisões no desenho. Mas não subestimem esse pequenino mago excêntrico. Ele é muito, mas muito mais poderoso do que você imagina. Ele foi responsável pela criação de diversos seres que o ajudariam a gerenciar esse grande mundo de magia. Sua primeira criação foi o Omnitraxus Prime. Seu trabalho seria gerenciar o multiverso, garantindo a estabilidade entre as dimensões de cada universo, sendo assim um mestre do espaço e tempo. Quando a existência de vida inteligente começou a surgir, Glossaric criou Lackmatch para Não, é um Rumpelstiltskin de Shrek pra sempre eu nem vi, então eu nem ligo. Mas o... Nossa, o Once Upon a Time é muito bom. que todos tivessem uma compreensão da impermanência Caraca, como é que você lembra como se escreve esse nome? Eu vi Once Upon a Time legendado e até hoje eu não sei como se escreve. Eu consigo pronunciar, beleza, mas escrever, nem tento. E o Rumpelstiltskin na série Once Upon a Time, ele é filho do Peter Pan. da existência. Ele serviu de exemplo. Lackmatch possuía poderes de cura/restauração e cada vez que ele usa o seu poder, sua vida se esgota O corretor ajuda, né? um pouco mais. Nesse mesmo tempo, Glossaric fundou o Alto Conselho de Magia, grupo formado inicialmente por ele, Lackmatch e Omnitraxus Prime, onde eles monitoravam todas as atividades Uma série boa pra você ver, hein, Elmi? Once Upon a Time, mas você só não precisa ver a última temporada, porque a última temporada é ruim e tem só temporal que ninguém liga, mas é uma série muito boa. E dá pra ver também que o fundo é falso, mas caguei. mágicas do multiverso. Com o tempo, Os cenários. a necessidade de seres transitarem entre as dimensões começou a ficar mais recorrente. Então, para isso, Glossaric criou o conceito das tesouras dimensionais. Com uma dessas, você pode acessar basicamente qualquer dimensão existente. A responsável pela criação das tesouras é a Hikapu. E para conseguir uma delas, é necessário passar por um teste incrivelmente difícil e às vezes bem É, bem grandinho, mas é mais legal. demorado. Eu veria tudo de novo. Perto dessa época, ele também criou o Róbulos, o músculo do Alto Conselho. Ele pode congelar seres com os seus poderes de cristais e é o único que entende as palavras do Lackmatch. Mas tirando isso, ele não parece ter grandes propósitos, além de ser meio Sabrina tem o quê? Tem 4, né? babaca mesmo. Provavelmente pelo poço que liga as dimensões no reino da magia, um grupo de humanos com aparência de peregrinos chegam em um barco coberto de líquido dourado em uma terra que futuramente seria Mjolnir. Eles não sabem quem são e nem onde estão. Glossaric então explica uma breve história de Mjolnir e coloca um bebê unicórnio dentro do chocalho da meteora, Sim. criando a primeira varinha e nomeando aleatoriamente quem se tornaria a primeira rainha de Mjolnir. Uma tempestade então está por vir e Glossaric fala para eles se protegerem ao lado de um toco de árvore. Isso se tornaria um símbolo de fraternidade, sendo uma das bases
Mas você quer falar de coisa que eu assisti por sua causa também? Que eu vi Steven Universo e vi. Hello Boss? Não. Hello Boss? Foi. Então, assim, o que é Once Upon a Time? Você viu uma coisa que eu falei só. Falta a segunda. Tá bom, parei. Culturais dos Milnianos, comemorada todos os anos no Dia do Toco. Mas nem tudo foi flores e fraternidade. A terra de Milne já era habitada por seres conhecidos como monstros, dos quais batalhas e confrontos foram travados por anos entre as duas populações, criando uma grande rivalidade. Existe, é claro, diferentes histórias e pontos de vistas do que aconteceu, tanto na perspectiva dos humanos quanto na dos monstros. A Rainha Moon diz que a magia foi usada para transformar cidadãos fracos em grandes guerreiros, e após anos de batalhas, metade da população dos monstros foi massacrada e os Milnianos ganharam essa guerra sem sentido. Bom, mais ou menos. Eles continuaram lutando contra a resistência dos monstros por pelo menos ali uns 800 anos. Em algum momento, uma rainha construiu o Santuário da Magia, local secreto construído ao redor daquele local onde os primeiros Milnianos chegaram, onde costumava ser uma área de grande vazamento de líquido mágico habitado por crocodilos, que se tornaria também local de refúgio para a família real em momentos críticos. E por muito tempo as rainhas achavam que aquele lugar foi descoberto pela primeira rainha de Milne, mas na verdade foi literalmente construído por uma delas. O reino da família Butterfly se tornaria a capital e literalmente o centro de Milne, mas vários outros reinos menores também se desenvolveram ao redor. Mas em algum momento, os Lucitors, ancestrais do Tom, colocaria metade da população de Milne no submundo, causando uma grande má reputação para o reinado Butterfly e a sua linhagem. A população que restou acusava o reino como incompetente e vergonhoso. É uma pena, mas nós não sabemos muito sobre as primeiras 26 rainhas de Milne, pois toda a sua história foi registrada, tanto no livro de feitiços quanto na tapeçaria no castelo Butterfly, e ambos simplesmente foram queimados por fogo de dragão durante a era da rainha Lyric, que deixou seu legado de rainha para viver uma vida de férias total quando a sua filha Skywayne tinha apenas 17 anos. Apesar da péssima mãe que ela teve, a Skywayne era simplesmente genial. Começou a reescrever um novo livro de feitiços e reconstruiu um novo castelo usando o feitiço de repetição de tempo, fazendo 5 anos se passar em apenas um dia físico. O novo castelo era muito maior e mais complexo, sendo o anterior feito basicamente de madeira, parcialmente do próprio toco, então naturalmente era mais suscetível às chamas. Skywayne sustentava seu povo conjurando comida, o que tornou eles em pessoas gordas e preguiçosas. Então ela resolve acabar com isso, cercando e protegendo. Às vezes eu tô vendo algum vídeo de alguma coisa que eu não assisti, eu não sei muito o que falar, porque eu não tenho contexto da história direito. Por mais que agora eu tô tendo contexto. Mas mesmo assim eu não sei o que falar. Por isso que eu fico um tempão assim, sem falar. Protegendo o reino dos monstros e ensinando seu povo a agricultura. A partir disso, o número da população dobrou, inevitavelmente fazendo eles terem que invadirem o território dos monstros. Então, os Milnianos voltam a aprender a lutar para conseguir conquistar Ah, você tá aí ainda. Achei que tinha ido, porque não falou mais nada, mas tudo bem. mais territórios. Então, a rainha Lyric tinha um filho, o Justin o Incalculável. Ele era aficionado por matemática e Se você quiser, você pode dar contexto do desenho, porque eu tô toda cagada aqui. planejava um grande futuro próspero para Milne em seu reinado. Mas tudo isso mudou quando nasce a sua irmã mais nova, Solaria. Afinal, as mulheres são prioridade ao assumir o reinado. Desculpe, Justin, mas o futuro é feminino. E nesse meio tempo, só para pontuar aqui, Glossaric transforma as mãos do Róbulos em cobras usando o feitiço Relatio Demonius Infestica. Provavelmente para ele aprender alguma lição, que eu acho que ele não aprendeu até agora. Então, a Solaria em algum momento assumiu o trono e ela tinha uma personalidade extremamente agressiva que refletiu no seu reinado travado por diversas batalhas contra os monstros. Ela acreditava que as rainhas antigas eram fracas por não resolver propriamente esse problema. Afinal, a intenção era a expansão do reino de Milne e os monstros naturalmente defendiam as terras que já eram deles antigamente. Assim, a solução para ela era a guerra, não se importando se fosse necessário a aniquilação dos monstros. Na verdade, esse era meio que seu objetivo.
E para conseguir isso, ela descobre a existência de um feitiço antigo com alto poder de aniquilação, mas que não está mais disponível pois o livro antigo foi queimado. Então ela estuda por meio de vários outros livros antigos e assim ela junta 3 feitiços diferentes de antigas rainhas para resultar em um novo capaz de transformar qualquer pessoa em um guerreiro super-humano. Um guerreiro que ganharia uma sobreforça e não seria mais capaz de sentir nenhum medo ou peso na consciência. Por que um Super Time não? Só porque é grande, né? Ah, não sei, cara. Vou pensar, depois eu te falo. Cada um deles ganhou então uma espada flamejante altamente letal contra os monstros, Termine de ver DVD. Sacanagem, precisa não. É muito ruim. uma réplica das chamas de sua própria varinha. Na primeira chamada que ela fez ao seu povo para recrutar voluntários Olha que às vezes eu não ligo de ver coisa ruim não, mas Riverdale, Jesus amado. a se transformarem nesses guerreiros, todo mundo achou ela meio que louca, né? Afinal, ela realmente era. Mas apenas uma vendedora de trapos chamada Mina aceitou o seu pedido, pois ela acreditava na verdade da sua rainha. E é absurdo ver a transformação física e mental que ela teve depois desse feitiço. Mina então se torna a líder do futuro exército Oxi, tu me ligou e... Tá bom, tô mandando beijo pra você, Raíssa. Tô até mandando áudio junto com o vídeo, mas enfim, você precisa me ligar, cara? Eu não ia atender. de guerreiros igual a ela, e na verdade ela é a única que Cara, Riverdale pra mim é só a segunda, o resto eu descarto. A terceira temporada é muito ruim. Se bem que a quarta é mais de boa, mas a terceira, putz grilo. sobrevive e aguenta toda essa loucura e poder que aquele feitiço causava. Filha de Solaria, Eclipsa, crescia enquanto essas grandes guerras eram travadas, e ela ironicamente se apaixonou por um monstro. Mas não por um monstro qualquer, mas sim o líder deles, Globgorn. Exatamente ao contrário da sua mãe, ela conseguiu ver a beleza Eu tô aqui de boa. Do nada o outro começa a cantar no comentário. No comentário não, no chat. Oh meu Jesus. Essa me pegou desprevenido. do lado positivo daqueles seres tão julgados pelos humanos. Ela sempre foi muito esperta e conseguia sair durante a noite do castelo e só voltava para comer. Nessas escapadas, Agora eu tô com a música de Bertold Wix na cabeça. Só por causa do comentário ela se da criatura ali, mas enfim. encontrava com Globgorn. É, pior que parece o Trigon mesmo. Você tem razão. Nisso, um relacionamento foi surgindo, eles começaram a namorar e mais tarde até tiveram uma filha juntos. Nos diversos ataques Pronto, nessa Ravena. e contra-ataques entre Milnianos e monstros, a Solaria vê a Eclipsa com o Globgorn. E ela pensa na hora que ele está sequestrando a sua filha, mas na verdade o que estava acontecendo não era nada disso. Por sorte, o Globgorn consegue escapar e a Eclipsa, ainda depois desse caso, ela continua se encontrando com Ah, tá, menos mal. Ia ser que nem Ô Jesus, o pai e a mãe do Rego de que um é gigante e outro é humano. Ia ser meio esquisito. seu amado monstro. O destino da Solaria foi no campo de batalha. Com esse espírito de guerra, ela mesmo caiu em uma emboscada dos monstros e acabou sendo assassinada, deixando agora o reino para sua filha, que era exatamente o oposto dela. E apesar do amor entre os dois, entre a Eclipsa e o Globgorn, Milnianos e monstros ainda continuavam se odiando e querendo BL? Que isso? batalhar. Eclipsa tenta melhorar as coisas juntas Ó, meu pai, começou. Começou a palhaçada desse negócio cair. Pera aí. Deixa eu botar aqui antes que fique sem áudio a live. se com o alto conselho e tentando Boys Love, não faço ideia do que seja. estabelecer alguma trégua, enquanto Globgorn tenta convencer a rebelião dos monstros que continuar lutando não era mais necessário. Mas não é bem assim que as coisas funcionam, não é mesmo? Então acaba que a Eclipsa foge do seu casamento arranjado e vai viver com Globgorn. E eles têm uma filha, a Meteora, a coisa mais fofa. Agora, Shatascan era um cara bizarro, ele, com ciúmes de tudo isso, acaba capturando a pobre bebê Meteora e decide que ela é incapaz de governar o seu reino. E é aí Eu tô achando esse desenho um pouco fumação de banana que nem Hora de Aventura. Mas Hora de Aventura é outro nível. que as coisas começam a ficar mais bagunçadas na linhagem Butterfly. Meteora é levada até o
assim, reagir a Bridgerton é complicado por causa do direito autoral. Porque pode acontecer 3 coisas. Sem monetização, isso é fato de acontecer. Segunda coisa, o vídeo bloquear e ninguém poder assistir, que acontece também. E o canal levar um strike, que aí é o pior. O reformatório Santa Olga para princesas rebeldes, e lá ela sofre uma lavagem cerebral à la laranja mecânica que foi capaz de remover todas as suas características, tanto de monstro Reagir a série é complicado por causa disso. Mas pois é. quanto da linhagem Butterfly. Depois de tanto tempo de repressão, ela se torna a própria dona tirana daquele lugar, reprimindo jovens princesas e sugando a Pois é, agora que eu vi o comentário do Elmer, o Greg que engravidou uma diamante, pois é. sua vitalidade. Canalhas. Mas a reagir a série, filme não dá não. Só talvez Twitch, mas cara, não vou falar não, na moral. Eu gosto muito do YouTube. Para se manter viva e E eu falei o nome sem falar roxinha. YouTube me perdoe, tá? Não tire minha monetização só por causa dessa fala, tá? Obrigada. jovem depois de tanto tempo. Chatascan então substitui Meteora por uma criança Bloquear que nem aconteceu no vídeo de Steven Universe que eu reagi também. Que bloqueou, acho que foi do episódio piloto. aleatória que foi esquecida Por isso que eu não tentei reagir a série inteira. Aí eu assisti e vou levar vídeo separado lá pro outro canal, que é mais fácil. em um carnaval da torta. Mas ele esquece de um pequeno detalhe. Globgorn, que estava extremamente furioso com tudo que fizeram com sua filha e acaba quebrando seu regime vegetariano e devora todo o povo de Chatascan, inclusive ele. A ordem exata do que se seguiu não é tão clara, mas Globgorn acaba sendo cristalizado por Róbulos por tudo que ele fez, e a Eclipsa meio que vai atrás de tentar salvar o Globgorn e é pega na dimensão de cristal e também é cristalizada. Com um reino sem sucessores, o Alto Conselho de Magia faz de Festivia a nova rainha de Milne. Eles fazem ela acreditar que é É igualzinho o Trigon mesmo, cara. filha de Chatascan com a Eclipsa e que ambos foram comidos por monstros enquanto ela era um bebê. E assim nasce uma nova geração de rainhas. Sim, né? Por causa dos... Como é que é o nome, caceta? Esqueci. Mas enfim, depende na verdade. Por exemplo, a Marvel, ela deixa a gente usar as coisas sem dar direito autoral. A Disney, por exemplo, é muito tranquila em relação a isso. Tipo, você também não vai pegar uma música e botar a música inteira. Não. Tu vai pegar pedacinhos e colocar, e não dá direito autoral. Agora, se por exemplo, eu já reagi à cena dos filmes da Marvel. Se você pegar algumas cenas, não pega. Porém, no vídeo que eu reagi, eu botei imagens da Sony. Então a Sony deu direito autoral. A Sony dá... Cara, Não, Universal não, caceta. A Warner, irmão... A Warner, ela só não tira a sua monetização, ela bloqueia o vídeo. Já aconteceu isso, acho que umas 2 vezes com bloqueios da Warner. Fora que pra ela te dar strike é muito fácil. Fora da linhagem original. Quando A Warner é tipo se você tentar assistir alguma coisa da Globo. Pronto, ferrou. Você tá lascada. Festivia toma conta do trono, os monstros voltam a atacar vilas de humanos, começando assim uma nova guerra. E para resolver isso, ela dá toda a responsabilidade dessa batalha para os guerreiros solarianos Então, imaginei que seria parecido com a Ravena. e abriga todos os cidadãos ao E que os pais dela se odeiam, é verdade. redor do seu castelo e simplesmente dá uma festa que se estende por... Porque a Warner em si é meio burra. Porque a Disney, ela deixa e aí, por isso, é mais fácil você ver vídeos falando sobre a Marvel do que sobre a DC, por exemplo. Porque aí tem divulgamento orgânico. As pessoas vão fazendo vídeo, vão falando sobre e não precisa tanto pagar para poder eles divulgarem os filmes, entendeu? Com merchandising. O próprio YouTube, ele já é um grande merchandising, sem eles terem que pagar. Fora quando eles pagam também para os criadores falarem sobre e tal. Enfim. todos os 5 anos que essa batalha foi travada. Agora você entende por que o nome dela é Festivia, não é mesmo? E todo Nick, pode roncar, por favor? Obrigada.
Todo esse tempo, os guerreiros solarianos foram quase extintos por meio que não aguentar o seu poder ou então no próprio campo de batalha, exceto pela Mina Loveberry, que está com a saúde mental visivelmente afetada, mas pelo menos ela está viva. Crescenta Butterfly seria a próxima rainha de Milne. A partir do momento que sua irmã mais velha, Dirhinia Butterfly, foi considerada imprópria para governar o reino. Crescenta era extremamente diplomática e tinha boas intenções de melhorar a vida do seu povo. Enquanto Seth, um líder guerreiro, estava ganhando... Eu já fiz vídeo de Steven Universo, já programei pro canal, ele só não saiu ainda. Mas eu botei poucos pedaços, então não deram direito autoral. E aí eu também escureci a imagem, não sei se você vai escurecer. Muito apoio e popularidade entre os monstros, Crescenta decide fazer algo nunca visto. Uma eleição em forma de aliança para eleger um rei e uma rainha para os monstros, com o objetivo de unificar e trazer paz aos dois reinos. Para isso, ela apoia fortemente Sudo e Pemavarius nessa candidatura. Basicamente... Calma aí, deixa eu botar o filme antes que o fone desligue. A borrachinha caiu, bacana. Vai ficar sem a borrachinha mesmo. Subornando a eleição dos dois, que foi ganha por muito pouquinho mesmo. Bom, isso aí eu não sei, não tenho... Por mais que eu vi a série, eu não me sinto muito segura pra falar sobre Steven Universe profundamente. O que você acha, Elmi? E assim o Castelo Avarius é construído junto com uma pseudo-paz entre os Milnianos e os monstros. Em uma versão fantástica da Caravana Donner, no desenho conhecido como Caravana Bonner, milhares de famílias americanas se moveram para o oeste e se estabeleceram em uma terra conhecida como Nature's Landfield, ou apenas Echo Creek. Mas assim como os Milnianos e os monstros, aquela terra já estava ocupada, dos quais foram supervisionados ou totalmente administrados pela sua mãe. Quando se tornou adulta, teve que se casar com Joe Roachley, devido a um contrato real de casamento. E ele ainda era primo em segundo grau da família Lucitor, então já sabem, não tendo nenhum sentimento romântico pelo demônio, Rina simplesmente lança um feitiço para ela se apaixonar por ele. Então os dois se casam e mais tarde Rina engravida de sua filha Selena. As seguintes rainhas, Selena e Estrela, não tiveram grandes marcos em seus reinados. Eram muito pacíficas para isso. A Selena era muito tímida ao Aqui também, o chat deu uma bugadinha. ponto de pedir desculpas ao Achei que tinha caído. Aí ferrou. esbarrar em um objeto inanimado. E a Estrela mal escrevia no livro de feitiço porque passava o tempo todo desenhando e pintando as belezas de Milne. Mas isso seria diferente com a filha da Estrela, Cometa Butterfly, que foi a primeira princesa de Milne a se casar e dar à luz a um bebê antes mesmo de herdar a varinha mágica real, pois antes da cerimônia de passagem da varinha, Cometa passou algum tempo viajando através das dimensões em busca de aventura. Durante suas viagens impulsivas, ela se casou com um famoso chefe chamado Laszlo Marmalade. Teve uma filha chamada Moon e se divorciou de Laszlo antes mesmo de retornar a Milne, depois de herdar o trono de Jurava que ele ia falar Lazuli. Milne de sua mãe Estrela. O primeiro ato da Cometa como rainha foi realizar um banquete em homenagem ao rei dos monstros, Arquiduque Betwin. Esse ato notável faria grandes avanços no preenchimento da lacuna entre os Milnianos e os monstros. E tá travando a live aí, gente? Que aqui pra mim tá de boa, mas o chat tá meio bugado. Para grande desgosto do Alto Conselho de Magia e das facções rebeldes de monstros. Algum tempo depois, no entanto, no meio de um evento político de uma suposta paz e trégua Ah tá, aqui deu uma travadinha. com os monstros, um dos Acho que a minha internet realmente também não quer deixar eu ficar fazendo live por muito tempo, tá vendo? generais de Betwin, chamado Toff, se rebela e Oi, Toff. assassina a Cometa friamente, iniciando a volta da guerra. É, porque a internet daqui não é muito boa, então normalmente... Quer dizer, já caiu a live, entendeu? Aí eu não... Aí por isso que eu fico perguntando. E a posse imediata da princesa Moon ao trono.
sem ideia nenhuma de como proceder com a situação dos monstros e cheia de rancor e mágoa de Toph, que assassinou sua mãe, Moon decide falar com quem mais aparentemente sabe sobre seu inimigo, a Eclipsa. Ela pede para Romulus descongelá-la pela metade para elas poderem conversar. Então Moon fecha um acordo com a Eclipsa e ela transfere um dos seus feitiços poderosos em troca da sua liberdade caso ela consiga matar o Toph com ele. Porém, no momento da batalha, ela erra de propósito o feitiço com medo da Eclipsa ser liberta e apenas queima o dedo do Toph. O dano do feitiço tira as suas capacidades de regeneração, que é o suficiente para ele e seu exército recuarem com medo, pelo menos por enquanto. Ela continua lutando contra a ameaça dos monstros até o momento que um novo acordo é estabelecido junto com uma nova trégua. Mas enquanto isso, no lustre do castelo. lustre do castelo, Cara, o povo realmente não gosta de ver Bracket Fight, né? Porque até os vídeos que eu faço sozinho flopa. Nossa senhora. Avarius, toda a família decide fazer uma viagem de férias e deixa para trás o pequeno, excluído Ludo, que invade o castelo com sua gangue de monstros e troca todas as fechaduras, expulsando assim a sua própria família do seu castelo. Ludo então se dedica de forma doentio a conseguir roubar a varinha da família Butterfly. Moon então está crescendo e se apaixona por River Johansson e se casa com ele futuramente. Finalmente um casamento sem tratos e testamentos de família. E desse casamento nasce a nossa querida, impulsiva, amada e sensata às vezes Star Butterfly. E no mesmo ano, na Terra, nasce o maior Pois é, e Bracket Fight é tão legalzinho de fazer. lutador de karatê do multiverso, Marco Dias. E assim começa a história principal do nosso desenho. Bom, como eu posso dizer, a Star era uma criança um pouco indomável. E a solução dos seus pais para não mandá-la ao reformatório Santa Olga para princesas rebeldes foi mandá-la à Terra. Jurava que eu tinha colocado em velocidade rápida, que ele falou aqui, correndo praticamente. Um mundo horrível e sem magia, para ela terminar os seus estudos morando na casa da família Dias. E foi assim que ela conheceu e começou a estudar junto com Marco Dias, descobrindo tudo sobre a Terra e causando muita confusão. A cada 667 anos acontece o Baile da Lua Sangrenta. Velocidade normal, porque parecia que ele tava com velocidade rápida. Hein? Duas almas são escolhidas e amaldiçoadas para estarem completamente ligadas pela eternidade. Escandaloso. Ai, eu não direi nada, que eu vou ficar na minha. Tom Lucitor, filho atual da família Lucitor, que é o ex-namorado da Star, acaba levando ela até esse baile sem mencionar a parte da maldição, torcendo com todas as forças que a alma dele junto com a dela fossem escolhidas e assim ele voltaria junto com ela. Mas a Lua acaba escolhendo Star e Marco, mais do que merecido por ser um bobão Tom Lucitor. Enquanto isso, o Ludo começa sua saga de planos mal sucedidos para tentar roubar a varinha da Star. Toda vez ele falha miseravelmente, então ele decide contratar alguém mais expert para gerenciar a sua gangue de monstros e acaba escolhendo o Toph para essa tarefa, basicamente um coach de vilões. Enquanto isso, nas planícies do tempo, o pai do tempo está com uma ótima forma correndo lá pela eternidade, até que a Sei exatamente como você era, por que será? Star congela acidentalmente o tempo com a sua varinha e para resolver isso, ela deve convencer o pai do tempo a voltar a andar na sua roda para o tempo correr novamente. Mas a vida parece demasiadamente melhor fora da sua roda. Afinal, há um mundo todo de possibilidades que ele nunca tinha visto antes. A solução final que ele encontrou foi transformar a sua roda em uma espécie de charrete puxada por hamsters. Miss Reynolds estava governando o reformatório Santa Olga para princesas rebeldes com punhos de aço por um bom tempo, até que tudo começa a desabar quando Marco e Star se infiltram na escola e inspiram uma rebelião liderada pela princesa Turdina, conhecida também como Marco. Os estudantes transformam o reformatório em uma festa infinita e mandam embora a Miss Reynolds, que desenvolve uma obsessiva sede de vingança contra a Turdina, a princesa que destruiu todos os seus sonhos. Enquanto isso, toda a paciência que o Toph teve valeu a pena, pois finalmente ele consegue controlar a organização de Ludo e a sua gangue, até mesmo o Castelo Avarius.
Ele cria então uma armadilha, capturando o Marco, levando a Star até o castelo e forçando ela a conjurar um misterioso feitiço de sussurro que destruiria a sua varinha. Mas não é bem isso que acontece. A única coisa que acaba sendo destruída é o próprio castelo Avarius e alguns monstros. A varinha então é rachada no meio e o Ludo acaba achando a outra metade que está cravada em uma pedra, segurada pelo esqueleto da mão do Toph, que ainda contém a sua consciência viva dentro da varinha. Afinal, seu corpo se foi junto com toda a explosão que a varinha causou. E além disso, ele também contamina metade da varinha da Star e todo o líquido do reino da magia, que vira uma gosma verde escura e corrompida. Mais tarde naquele ano, depois de uma viagem de autoconhecimento por todo o espaço e seus novos parceiros, Ludo consegue roubar então o livro de feitiço da Star, levando de brinde o Glossaric e começa a estudar para usar melhor a sua varinha. Pronto, agora virou os Simpsons aqui. Para conjurar feitiços e tudo mais. Mas quando ele chega ao capítulo de magia negra da Eclipsa, ele acaba se tornando vulnerável para ser possuído pelo Toph. Enquanto isso, a Star se prepara para o seu dia da canção. Cara, só por causa da primeira piada, toda vez que ele fala enquanto isso, na minha cabeça vem no luxo do castelo. Uma tradição onde todas as princesas de Milne precisam criar uma música que formalmente a apresente para seus cidadãos. Mas ela acha uma boa ideia e usa a música para avisar a sua população sobre o roubo do livro de feitiços. Então meio que todo o povo fica em choque. Além do bardo que escreveu a história da música ter tido liberdade criativa para falar dos sentimentos da Star pelo Marco, e tudo acaba sendo um grande desastre. E essa história de amor mal resolvido entre os dois acaba criando um clima estranho até, sei lá, no último episódio da série. Quando então Toph consegue tomar controle total do Ludo, a sua primeira ação foi lidar com o Nossa, o Toph ficou bem feiozinho, tadinho, bichinho. Conselho de Magia. Em uma batalha épica e triste, Lakmat se sacrifica pelos seus amigos e para se certificar que Amun continuasse viva. Ludo então, completamente por sua força de vontade, acaba queimando o livro de feitiços, não destruindo a existência do Glossaric, mas aparentemente causando danos à sua mente. Afinal, a única coisa que ele fala depois disso é Clubcore. Depois disso, a voz do Toph na varinha convence o Ludo a tomar posse do castelo Butterfly, mas o seu reinado é curto. Resumindo a história, Moon consegue o dedo do Toph de volta e Star repurifica o até então corrompido reino da magia e basicamente derrete o Toph com seu poder. E o Ludo, só para certificar que o Toph realmente foi derrotado, acaba derrubando o pilar gigantesco em cima dele. Mas lembra daquele trato que a Moon teve com a Eclipsa, de que se ela derrotasse o Toph, ela seria liberta? Então, agora o Toph foi derrotado e finalmente a Eclipsa foi liberta de sua prisão. O Alto Conselho de Magia imediatamente a declara como mal e perigosa e a prende, mas Star tenta dar uma chance para ela e elas dão umas voltinhas lá pelo castelo e trocam algumas ideias. Enquanto isso, Miss Reinos continua tentando retomar sem sucesso Santa Olga e se vingar da sua arqui-inimiga Turdina, que faz ela ir até uma festa que a Star estava organizando entre adolescentes monstros e não monstros, com o objetivo de promover a amistosidade entre eles. Que estava dando tudo certo, tudo muito bem, até que Mina Loveberry captura todos os monstros convidados envolvidos. Então Reinos acaba encontrando o berço que aparentemente pertencia a ela em sua infância esquecida, e Mina revela que a sua verdadeira identidade é Meteora, a filha da Eclipsa com Globgorn. Mas antes das coisas ficarem mais apimentadas, o Alto Conselho de Magia intervém. Não, de Avatar eu só vi a série mesmo. E Reinos aos poucos começa a despertar o seu lado monstro e toda a sua real natureza. Enquanto se preparam para o seu julgamento, Meu pai que viu a animação, as duas. Moon e Eclipsa descobrem que Meteora, também conhecida como Reinos, foi completamente apagada, ou melhor, cortada dos livros de história e substituída por uma tal de Festivia. Então Moon, Star e Eclipsa armam um julgamento dramático usando a Caixa da Verdade e forçando o Alto Conselho de Magia a admitir a sua passagem de pano em toda essa história real. Ou eles faziam isso, ou então, sabe... Ah, é verdade, eu vi o filme, verdade. Tinha esquecido, tava vendo antes de começar a live. Morreriam esmagados. E funciona, toda a história é mostrada. Mas ao mesmo tempo, a Star e a Moon se tocam de que elas genuinamente... Preguiça. Agora eu tô focando em coisa pra levar pro canal secundário. Eu tô mais assistindo coisa assim do que porque eu quero assistir mesmo. Não fazem parte da linhagem Butterfly. E enquanto isso, Reinos está passando por um turbilhão de emoções por saber do seu passado como Meteora. E sabendo que o trono é seu por direito, ela acaba destruindo Santa Olga usando o chifre da Ponyhead e continuamente crescendo sua aparência de monstro. Literalmente crescendo. Além também de descobrir que ela pode soltar laser pelos olhos e drenar a energia vital dos seres, transformando eles em balões? Ok. As coisas saem totalmente do controle e quando Moon tenta impedir a Meteora de
ficar sugando almas por aí, a Eclipsa intervém, fazendo sem querer a Moon ser atingida e ir a um portal misterioso que na verdade leva para o reino da magia. Sem saber o seu paradeiro, ela considera que a Moon está morta ou algo do tipo, e a Star inesperadamente Macumba que a pessoa faz, oh meu Jesus. torna-se rainha. A Star vai em busca da sua mãe então até o reino da magia. Inclusive, eu acho que essa semana que sai o vídeo de Avatar. Acho que não saiu ainda não da série. Acho que é essa semana. O meu de Eco foi com Deus, falou, pô, mas enfim. Quem quiser assistir o canal secundário aí pra ajudar, já é de grande ajuda, inclusive. Mas como vocês sabem, Pra ajudar é de grande ajuda, enfim. aquele lugar é meio perigoso e deixa todo mundo meio bobão sem lembrar de nada. E as duas acabam sendo influenciadas por isso. E desde que a Moon usou a magia negra, ela meio que tá infectando o líquido mágico, mas só um pouquinho. E quando elas realmente conseguem voltar, a Star vai para Milne e a Moon continua desaparecida. A Star vê então que a meteora simplesmente tacou fogo no reino Butterfly, destruiu seu castelo e sugou a alma de todo mundo. E para defender o seu povo, a Star vai e luta. Caramba, rapidinho, eu sei que tá terminando aqui, mas eu preciso ir no banheiro de novo. Eu tô bebendo essa água aqui, aí já não ajuda, né? Mas enfim, eu volto rapidão pra gente poder terminar a live, tá? Assim eu espero. Pera aí. Contra a meteora. E no meio da batalha, a Eclipsa toma a varinha da Star para que ela mesmo possa acabar com a meteora. Sim, a sua própria filha. Por meio de quase um milagre, o feitiço da Eclipsa transformou a meteora em um pequeno e fofinho bebê novamente. Star decide depois disso que o trono e a varinha pertencem verdadeiramente à Eclipsa, que muda as funções reais do destruído Castelo Butterfly para o Templo dos Monstros, onde está congelado seu marido, Globgorn. A partir disso, ela imediatamente integra a sociedade de Milnianos e monstros. O que Ah, tá, entendi. Beleza, então. meio que os Milnianos não gostam muito da ideia. Na verdade, elas odeiam. Todo mundo odeia a Eclipsa nesse momento. Star, River e Marco se dedicam então a encontrar a Moon e depois de muita procura eles encontram ela fazendo tortas. Star então opta a continuar ajudando a Eclipsa no castelo, com o reinado e tudo mais, enquanto seus pais decidem ficar e viver uma vida mais simples como cidadãos comuns. E assim a Moon acaba encontrando muitos Milnianos Oxe, ele apagou os comentários. Mas enfim. descontentes cujas casas foram destruídas ou tomadas por monstros, e antes que perceba, ela acaba agindo como a defensora e líder do crescimento de uma nova cidade. Com o decorrer da série, fica cada vez mais angustiante e óbvio para todo mundo que Star e Marco têm sentimentos um pelo outro, mas não assumem. Então, o Tom revela que a lua de sangue era na verdade uma maldição, e para resolver isso, ele leva eles até o submundo. A maldição é removida. O irmão do Ludo, Dennis, é tapeado por um barão rato espertinho e meio que perde toda a fortuna da família Varios, que é na verdade o seu Ah, essas figurinhas, cara. castelo. E como o irmão mais velho, Ludo resolve tudo com suas próprias mãos e acaba com a Leptospirose, pronto. e toma seu castelo de volta, reunindo novamente os seus irmãos que ajudam a reconstruir o castelo, que será a futura casa deles. Moon então descobre que uma assombração nas ruínas do seu antigo castelo não passa da Mina Loveberry protegendo seu legado para a família Não vou ver Avatar, não. Butterfly e mantendo o castelo livre de saqueadores. Mas ela meio que também tá armando pra fazer um esquema aí e conseguir matar a Eclipse. Já que, né, ela está permitindo que os monstros sujos arruinem o seu belíssimo reino. Moon eventualmente concorda em trabalhar com a Mina para derrubar a Eclipse, acreditando que ela estaria impedindo a Mina de fazer algo pior do que isso. Ela então reconstrói o exército de guerreiros solarianos com os cidadãos milnianos da mini-cidade. Moon também convence o Robolus para descristalizar o Globgorn durante a coroação da Meu nome é Vanazaro. E eu juro que um dia você é o mais fadachim do mundo. Eclipse. Assim ela estaria ocupada com outra coisa. Mas tudo acaba de uma maneira conturbadíssima, pois Globgorn sai correndo sem explicar nada, acreditando que isso protegeria a Eclipse. O que, bom, não funcionou muito bem, tadinho. Santorio. Continua, Elmi. Eclipse foi pegando do mesmo jeito. Mesmo o Robolus tentando convencer que o Globgorn era um monstro maligno comedor de pessoas e ele era super perigoso, a Star consegue ver que ele é apenas um gigantão com um coração de melão tentando proteger a sua família. E ele é tão bom que ele consegue demonstrar publicamente ser o pai mais apaixonado do mundo, e o povo aceita ele como seu novo rei. Então agora vamos para a parte que por mim não precisava ter acontecido no desenho: o fim da magia.
Mesmo com todo o povo aceitando seu novo rei e inspirando a paz, o plano do Alto Conselho de Magia, Mina e Moon ainda não tinha acabado. Eles desligam a capacidade de conexão entre as dimensões com Mjolnir. Depois do exército da Mina atacar o Templo dos Monstros, Moon fecha um novo acordo com a Eclipsa. Foi amarrado numa cruz que minha vida foi mudada. Eu conheci Monte Luffy, entrei pro bando do Chapéu de Palha. Acho que é isso, né? Que convence ela a devolver a sua varinha e o título de rainha. Eu sou ruim nessas partes, são mais rápidas. Yes, era isso que ela queria, A dicção não deixa. não é mesmo? Então está tudo acabado e tudo resolvido. Bom, estaria se não fosse pela Mina, que ainda não está satisfeita e simplesmente ignora a Moon, declarando lealdade à Rainha Solária e continuando seu ataque da mesma forma, matando com as chamas das Eu cresci como prodígio do Creon Tira. suas espadas os Tá bom, peraí. monstros e os seus simpatizantes. Ok, tudo está um caos. Então Star pensa na maneira mais genial de resolver isso e impedir toda a destruição de Mjolnir pelos guerreiros solarianos, que é acabando com toda a magia. Assim eles não teriam mais poder. Esses vídeos aí eu anotei pra fazer react em vídeo e não em live. E afinal é tudo culpa da magia que está dando tudo errado o tempo todo. A sociedade preconceituosa e conquistadora milniana não tem nada a ver com isso. É a magia o verdadeiro mal, né? Faz total sentido. E assim, Star, Moon, Eclipsa e até a bebê Meteora se reúnem no reino da magia e juntas conjuram um feitiço do sussurro, contaminando completamente o lugar, parando assim os guerreiros, mas também destruindo toda a magia e os seres compostas por ela, como o Glossaric e os membros do Alto Conselho de Magia. Perfeito. Mas isso também significa que não seria mais possível viajar entre as dimensões, separando para sempre o Marco e a Star, tadinhos. Depois de uma cena emocionante, ambos voltam cada um para suas respectivas realidades antes do Reino da Magia ser completamente destruído. Quando eles voltam, um gigantesco e brilhante portal aparece tanto na Terra quanto em Mjolnir. Então começa uma cena emocionante dos dois protagonistas correndo com suas maiores forças até o portal e BUM! Simplesmente os dois mundos se mesclam. É isso mesmo, a nossa última cena é as duas realidades mescladas em um caos enquanto o Marco e a Star se encaram e finalmente podem ficar juntos. E bom, é isso pessoal, brincadeiras à parte, eu espero que vocês tenham gostado desse resumo da história completa de Star contra as Forças do Mal. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreva aí no canal, deixa aqui nos comentários qual é o próximo desenho que vocês querem ver a história completa, certo? Então é isso, muito obrigado por ter assistido até agora, se você está aqui ainda, aquele beijo no seu coração. É só pra avisar que saiu 2 vídeos lá comigo, antes de fechar a live, claro, né? No canal do Elmi, que é esse aqui da Nickelodeon vs Disney e a lista de super-heróis. Tá, todos dois comigo, se vocês quiserem lá assistir. E também saiu no canal da Nani, que me fugiu o nome. Ah, tá. Do nada um branco. Pronto, aqui ó, vou mostrar o vídeo que saiu comigo da Nani. Deve sair outra essa semana, tá? Cadê meu pai? Ah, aqui, esse aqui. Qual a melhor animação da Disney? Tem eu aqui também, tá bom? Então...